Gente, hoje eu vou estar fazendo um estilo de vídeo diferente aqui no canal. Eu vou estar explicando aqui. Hoje eu vou estar fazendo uma rotina de estudos, basicamente. Eu faço uma rotina de estudos, mas só que eu vou falar para vocês hoje sobre uma certa coisa, uma entrevista aqui, como vocês já estão vendo aqui, ó. Primeira coisa que vocês têm que saber da entrevista. O que um leitor vai, a pessoa que vai entrevistar vai querer fazer, vai querer coletar? Vai querer coletar informações, né? Aí, o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, deleto aqui, aí eu, mas assim, coletar informações. Coletar informações. Aí eu venho aqui, ó. Calma aí. Uma entrevista vai querer coletar informações. Aqui, ó. Então, se ela vai querer coletar informações, imagina assim. Se você aparece numa reportagem e você vai estar assim. Você vai estar falando perguntas, você vai estar respondendo perguntas que o entrevistador vai perguntar. Por exemplo, esses dias eu fiz um trabalho da minha escola que foi assim. Eu tinha que criar uma entrevista. Aí, o que eu faço? Eu tenho que, primeiro, fazer uma base de entrevistas. Por exemplo, tenho que fazer um esboço, basicamente, um esboço. Eu faço assim, eu primeiro crio as perguntas, depois eu vou fazer assim, vou perguntar para diferentes pessoas as mesmas perguntas, para ver quais vão ser as diferenças das respostas dessas pessoas. No caso, esse tipo de entrevista no caso, o que eu tive que fazer no trabalho da escola. Mas o que você geralmente vai ver, por exemplo, como é que eu posso dizer? Por exemplo, em reportagens, você vai ver uma pessoa perguntando, geralmente para pessoas de diferentes lugares, sobre um certo tema. Então, o que é uma entrevista? Calma aí. Aqui. A entrevista, ela vai se sustentar a partir de um diálogo entre... E quais são as pessoas da entrevista? Aqui, eu vou fazer aqui, duplicar, aí eu venho aqui. E aí, a entrevista, ela vai se sustentar a partir do diálogo, mas só que as pessoas que geralmente vão falar em uma entrevista vai ser o entrevistador e o entrevistado. Por quê? Por causa que, o entrevistador, ele vai fazer as perguntas. E aí, o entrevistado, ele vai estar respondendo as perguntas que o entrevistador fizer. É assim que acontece uma entrevista. Mas primeiro de tudo, antes do entrevistador perguntar, ele primeiro precisa se apresentar. Então, aqui, deixa eu criar aqui uma página nova aqui. Geralmente, no começo da entrevista, o entrevistador irá apresentar sobre o que eles irão falar e irá se apresentar. Isso é uma coisa muito importante da entrevista. E sem falar que no meio da entrevista, se for uma entrevista onde ele vai entrevistar várias pessoas,
Ou então, ou então quando ele for entrevistar apenas uma pessoa, independente da entrevista, dependendo da entrevista, a pessoa ela vai apresentar a outra pessoa, ela vai apresentar a outra pessoa que ela está entrevistando. No caso, o entrevistador, no caso, o entrevistado, que vai responder as perguntas e também irá falar o seu nome, a sua idade e irá dar a sua opinião sobre as perguntas que a pessoa fará. No caso, o entrevistador. E assim, gente, uma entrevista para você fazer uma entrevista, você precisa encontrar pessoas, de preferência, tipo, dependendo da entrevista, você precisa encontrar pessoas que estejam dispostas a falar daquele assunto. E também, para você criar uma entrevista, você precisa meio que, tipo, você precisa falar numa linguagem que todas as pessoas que estejam escutando sobre a entrevista vão entender. Por causa que, tipo, se você falar com alguma gíria, algum jargão que outras pessoas não conheçam, só pessoas que entendem sobre aquela área conheçam, a sua entrevista ela não vai ficar legal, por causa que, tipo, só poucas pessoas vão entender. Você precisa diversificar o seu palavreado da sua entrevista para você conseguir ter mais público, gente. É isso que vocês precisam para vocês terem uma entrevista boa. No caso, existem vários tipos de entrevistas. Existem vários variados tipos de entrevistas. Por exemplo, entrevistas de emprego e entrevistas sociais. Por causa que, tipo, para ser uma entrevista, você precisa de uma pessoa que pergunte e outra pessoa que responda sobre um determinado assunto. Isso é uma entrevista. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. E para você não perder nenhum tipo de aula ou vídeos sobre jogos diferentes, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui!